Então, gente, vamos continuar aqui a falar das regras práticas de derivada, porém falando aqui um pouquinho da equação da reta tangente. Antes disso, eu vou passar aqui para vocês a demonstração de que a derivada de x elevado a n, né, ela é nx elevado a n menos 1, né, ou seja, o expoente cai multiplicando o coeficiente de x e subtrai 1 no expoente, que foi a regra que nós vimos na aula passada, tá bom? Então, eu vou dar uma demonstração aqui para vocês dessa propriedade e já voltamos. Então, vamos mostrar aqui, né, ó, que d dx, peguei um site aqui, que já tem pronta a demonstração bem bonitinha, que é esse site aqui, Dicas de Cálculo, Descomplicando Sua Vida, e aqui cheio de propagandas, né? Mas vamos lá, então vou mostrar que d dx, ou seja, a derivada de f de x, ou seja, a derivada de x elevado a n, vai ser nx elevado a n menos 1, né? O n cai e diminui um no expoente. Então vamos lá, vamos usar a definição, né, formal de derivada. Então vai ser o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Então vamos lá, vai ser o seguinte, ó, vai ser f de x mais h. Então, como eu quero derivar x elevado a n, né? Então f de x mais h vai ser x mais h elevado a n, menos o f de x é a própria x elevado a n sobre h. Agora, pessoal, vou desenvolver isso aqui, x mais h elevado a n. A gente costuma, né, desenvolver com um quadrado, lembra? Que é o quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas existe aqui uma fórmula que generaliza esse desenvolvimento, né? Então, vai ser a combinação de n0 multiplicado aqui, depois combinação de n1 multiplicado por outros fatores, até a combinação de nn, né? Onde esses fatores são x elevado a n, x elevado a n menos 1, até x elevado a zero, e, né? Que é o primeiro termo, e o segundo termo também, ó. O segundo termo elevado a zero, depois o segundo termo elevado a 1, o segundo termo elevado a 2, né? Até o segundo termo elevado a n, menos, agora aqui da fórmula da derivada, x elevado a n, tudo sobre h, limite quando h tende a zero. Essa combinação de n0, n1, n2 é lá da análise combinatória, tá, gente? Então, vai ser n, combinação de n 0 a 0, x elevado a n, h elevado a zero, combinação de n 1 a 1, x elevado a n menos 1, h elevado a 1, até combinação de n a n, x elevado a zero, h elevado a n. Muito bem. Então, essas combinações aqui, né, são lá da análise combinatória. Elas significam o seguinte, ó. Combinação de n p a p vai ser n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial, né? É a fórmula da combinação lá da análise combinatória, tá bom? Então, essa fórmula se aplica a todas essas combinações aqui. Muito bem. Então, olha só, a combinação de qualquer número 0 a 0 vai dar 1, tá, gente? É uma propriedade das combinações. Então, aqui fica 1 x elevado a n vezes 1, tá aqui. 1 x elevado a n vezes 1. E combinação de n a n também é 1, x elevado a zero também é 1, então fica só h elevado a n aqui nessa penúltima, tá aqui, ó, h elevado a n, menos x elevado a n. E as do meio eu mantive, n1, x elevado a n menos 1h, n1, x elevado a n menos 1h, n2, x elevado a n menos 2h2, n2, x elevado a n menos 2h2 e etc. Bom, o primeiro e o último termo se cancelam. Ó, x elevado a n e menos x elevado a n, aqui da fórmula da derivada. Então, vai ficar só n1 até o h elevado a n, está aqui. Combinação de n1, x elevado a n menos 1h até o h elevado a n. Dividindo todo mundo por h, aqui vai sumir o h, né? Vai ficar só a combinação x elevado a n menos 1 está aqui. Aqui vai ficar o h ao quadrado sobre h, vai ficar h. E aqui vai ficar h elevado a n menos 1, né? Conserva a base e subtrai os expoentes. E quando h tende a zero, essa primeira parcela fica, né? Combinação de n a 1, x elevado a n menos 1. Aqui vai zerar, porque tem h que vai para zero. Aqui também vai zerar. Todos esses demais termos zerarão. E aí a combinação de n1 a 1 é usando aquela fórmula da combinatória que eu te falei, n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial, o p é 1, né? Então vai ficar o n fatorial desenvolvo, vai ficar n vezes o n menos 1 fatorial, né? Aqui embaixo, 1 fatorial é 1, n menos 1 fatorial vai cancelar com esse menos 1 fatorial, fica n. Então essa combinação, né? Toda combinação de n 1 a 1 é só o próprio n, né? Então vai ficar nx elevado a n menos 1. Pronto, então demonstramos aqui, né, pessoal, de maneira bela, usando a análise combinatória, usando combinação, né, que a derivada de x elevado a n, né, é n, o n cai multiplicando e subtrai 1 no expoente, tá certo? Então agora eu vou voltar a falar aqui do nosso assunto, né, já demonstramos essa propriedade que nós utilizamos na última aula. Então, por exemplo, a derivada de x elevado a 5, né, vai ser 5x à quarta, né?
Então, usando essa fórmula que acabamos de demonstrar. Então, eu vou voltar agora a falar ali da equação da reta tangente. Então, vamos dar uma pausa e vamos ali voltar ao nosso assunto principal de hoje. Ok, então demonstrada ali a fórmula da derivada de x elevado a n, vamos aqui trabalhar a equação da reta tangente que passa por um ponto aí de um determinado gráfico. Muito bem, sabemos que a equação de uma reta qualquer, né, pessoal, que passa pelo ponto A, f de A, e cujo coeficiente angular é m, então a equação da reta genérica de qualquer reta, seja tangente ou não, né, secante, vai ser y menos y0 igual a mx menos x0, ou y menos f de A, né, que é a ordenada f de A aqui, que é a coordenada y, é igual ao coeficiente angular mx menos a abscissa, né, ou a coordenada x, A. Então, essa é a equação geral de uma reta, né, que a gente pode aprender lá, ou memorizar, ou recordar ali do ensino médio. Bom, então, exemplo, né? Ah, tá, outra. Por ser aqui a equação da reta genérica, né, e sendo m seu coeficiente angular, então, se eu quiser a equação da reta tangente, esse m eu posso calcular por meio da derivada, porque a derivada é, por definição, o coeficiente angular da reta tangente. E se eu quiser a equação dessa reta tangente, então esse m vai ser a derivada, né? Vai ser o próprio coeficiente angular da reta tangente. Tá certo? Então é por isso, né, que a gente está aqui estudando a equação da reta tangente, porque o seu coeficiente angular m vai ser calculado por meio da derivada da função no ponto A, né? No ponto A. Então vamos lá. Exemplo 11 aqui desse capítulo, né? Ainda estamos nesse mesmo capítulo das regras que nós vimos na aula passada, as regras práticas de derivação. Encontre a equação da reta tangente, equação da reta, e não é o coeficiente angular apenas que ele quer. Ele não quer o m, como nos exercícios anteriores, ele quer toda a equação da reta tangente. Cuidado aí. Então ele não quer só o m, tá? Ao gráfico da função abaixo, no ponto dado. Letra A, y igual a f de x igual a x ao quadrado, no ponto 4f de 4. Então, ele não quer só a derivada, hein, gente? Porque se ele quisesse só o coeficiente angular m, seria 2 vezes x, usando a regra prática, né? E substituindo x pelo 4, fica 2 vezes 4, 8. Seria 8 aqui a resposta. Tá aqui, ó, coeficiente angular é m, que é f' de 4, né? A derivada da função no ponto 4. Ou seja, usando a regra prática, vai dar 2x. E aí, substituindo x pelo 4, vai dar 2 vezes 4, 8. Mas ele não quer apenas o coeficiente angular da reta tangente. Ele quer a equação da reta tangente. Então, ele quer toda essa equação aqui. Então, eu vou ter que fazer y menos f de 4, né? Igual a m, que é 8, acabei de calcular, x menos o 4, tá bom? Então, vamos fazer isso? Vai ser y menos f de 4, y menos f de a igual a mx menos a, y menos f de 4 igual a 8x menos 4. O f de 4 falta calcular usando a função, não usando a derivada, usando a função. Então, vai ser 4 ao quadrado, né? Então, y menos 4 ao quadrado igual a 8x menos 32, já multiplicando 8 por 4 ali, tá bom? Y menos 16, passa 16 somando, então vai ficar 8x menos 32 mais 16, e fazendo a conta, menos 32 mais 16, nós temos finalmente o que ele pediu, 8x menos 16, onde o 8 aqui, né, é a derivada, é o coeficiente angular da reta tangente, né, que nós tínhamos calculado aqui. Então esse m sempre vai aparecer aqui multiplicando o x, que é o coeficiente de x, né? Então está aqui essa é a equação da reta tangente, que passa pelo ponto 4f de 4, né? Que tangencia, que passa de raspão aqui no gráfico da função x ao quadrado. Então, tem o gráfico da função aqui x ao quadrado. No ponto, né, a parábola, no ponto 4f de 4, você tem uma reta que tangencia esse gráfico nesse ponto, ou seja, que passa só por esse ponto aqui, passa de raspão. E aí você tem essa reta tangente. Essa reta tangente, ela tem uma equação. Assim como a parábola tem a equação, que é essa aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado, y igual a x ao quadrado, essa reta também tem a sua equação, né? E a sua equação é essa que nós encontramos aqui embaixo. Y igual a 8x menos 16. E ela veio dessa equação genérica, que é a equação de qualquer reta, né? Y menos y0 igual a mx menos x0, né? Ou y menos f de a igual a mx menos a, onde o m a gente tem que encontrar derivando a função, né? Derivando a função e substituindo o x pelo valor dado aqui, 4, nesse caso, né? Pelo a. Letra B. Y igual a f de x igual a 3x mais 5, agora no ponto menos 1, f de menos 1. Então, primeiro, ele não quer só o coeficiente angular da reta, ele quer a equação da reta tangente. Muito bem, então primeiro
eu preciso calcular a derivada para encontrar o m, que é o coeficiente angular que vai ter que aparecer na expressão da equação da reta tangente. O m é a derivada da função calculada no ponto menos 1. Deriva, depois substitui o x por menos 1. A derivada vai ser 3 apenas, porque aqui vai ser 3x elevado a zero, ou seja, 3, e aqui vai zerar. Então vai ser 3. Mas aí não tem onde substituir o menos 1. Então a derivada vai ser 3, e na hora que eu for trocar o x por menos 1, não tem onde. Então fica só 3 mesmo, né? Então a derivada é 3. Ok, então o 3 é o m. Muito bem, então vai ficar y menos f de a, o a é menos 1, igual a m3x menos a, x menos o a já é negativo, então fica menos menos 1. E aí eu calculo f de menos 1 usando a função, né? Aqui vai ficar menos 1 vezes 3 mais 5, olha só. Menos 1 vezes 3 mais 5, né? Então, y menos essa expressão que é o f de menos 1, igual a m, que eu calculei pela derivada, que é 3, x menos menos 1, que vai dar x mais 1, é a nossa equação da reta tangente. Aqui dentro, eu posso fazer a operação aqui dentro ou tirar dos parênteses, do colchete. Menos vezes menos vai ser mais, menos vezes mais vai ser menos. E aí, 3 menos 5 vai ser menos 2. Aqui eu multiplico, vai ficar 3x mais 3. E esse menos 2 passa somando com esse 3, fica 5. Y igual a 3x mais 5. Opa! Deu a mesma função? Ou seja, sim, né? Olha só, a mesma função polinomial dada na questão. Por que que nesse caso deu a mesma? Na anterior não deu a mesma. Na anterior era x ao quadrado e a equação da reta era 8x mais alguma coisa ali, né? Agora não, deu a mesma função. Por quê? Porque sempre acontece nas funções do primeiro grau, polinomiais do primeiro grau, ou funções afins, né? Como tinha que ser, pois a reta tangente ao gráfico da função afim, né? Lembra que quando você tem uma função afim, a reta tangente é a própria reta, né? Então, as duas retas coincidem, é o que aconteceu. Você tem a função f de x como sendo uma função afim, e a sua reta tangente será a mesma reta. Então, a equação da reta tangente tem que ser a mesma equação da reta que foi dada aqui, né? Então, como tinha que ser, pois a reta tangente ao gráfico da função afim é sempre a própria função afim dada, tá, gente? Então, hoje, o que nós vimos aqui nessa última aula, aqui, continuando esse capítulo 22, né, que nós vimos aqui? Nós vimos a equação da reta tangente, tá? Aqui estão os exercícios, olha. Aqui ainda é do último vídeo, ó. Calcule o coeficiente angular da reta tangente. Então, é só derivar e, no final, substituir o x pelo 9. Só substituir no final, tá? Então, vai ser 4 vezes 5, 20, x à quarta, né? Menos 5x elevado a zero, que é 5, e aqui vai zerar. E aí, depois, substitui o x pelo 9 e calcula. E aí, nós vimos agora aqui o exercício. Então, vamos ver aqui o exercício dessa última aula, né? A equação da reta tangente, tá? Aqui, quando ele pede a equação da reta tangente, ele não quer só o m, ele não quer só a derivada da função no ponto dado. Ele quer toda a equação y menos y0 é igual a mx menos x0, ou y menos f de a é igual a mx menos a. Então, vai ser y menos f de 2, o f de 2 eu calculo aqui, né? Vai dar 4, igual a m, que eu vou derivar ainda, x menos 2. Bom, agora quem é o m? O m é a derivada calculada no ponto 2, tá? Ou seja, vai ser 2x a 1, onde o x vai ser 2. Então, vai ser 2 vezes 2, 4. Então, o m vai ser 4m. Aí, joga na fórmula, né, da equação da reta, e isola o y. Então, vai ser y igual a 4 vezes x, mais ou menos algum número lá que você vai encontrar. Na letra B, nós temos aqui uma função polinomial do primeiro grau, função afim. Então, quando você fizer aqui o cálculo, encontrar o m, jogar na fórmula y menos y0 igual a mx menos x0 e isolar o y, gente, vai dar exatamente essa reta aqui, em qualquer ponto que seja, né? Seja 0f de 0, seja 3f de 3, seja 4f de 4, em qualquer ponto, a equação da reta tangente final vai ser sempre essa mesma equação aqui, porque essa equação já é uma equação ali do primeiro grau. Igual nesse exemplo, né, que eu não falei, ó. Aqui também em qualquer ponto, né? Aqui, nesse exemplo que eu resolvi, como a função já é do primeiro grau, né? Já é uma função afim, em qualquer ponto aqui, seja 3f de 3, πf de π, meio f de meio, né? A equação final sempre vai ser a mesma equação dada aqui, porque a equação dada já é uma função polinomial do primeiro grau, tá certo? No próximo capítulo, né? Capítulo 23, a gente vai ver aqui algumas aplicações de derivada aqui, já
entendendo como um conceito aqui de taxa de variação de uma função. Tá certo? Então, até a próxima aula. Bons estudos!